No último dia 10 foi comemorado os 74 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas. Para falar sobre a importância desse documento para o mundo, eu conversei com o desembargador e coordenador de Direitos Humanos do Tribunal de Justiça de Alagoas, Tutimés Ayran. Ela irradia compromissos, né, humanitários que devem ser e foram absorvidos pela imensa maioria dos países. E essa absorção ela tem um significado muito grande, não é? Porque a partir dela, não é, legitima-se em cada um dos países a luta pelos direitos humanos. E para falar em direitos humanos, quando se fala de direitos humanos, na verdade se fala das necessidades das pessoas, né? Então o Estado Nacional as reconhece, né? E a partir daí as pessoas, de modo articulado, de modo civilizado, não é? Elas podem cobrar políticas públicas, né, no sentido de que essas necessidades ou esses direitos possam sair da prateleira das constituições e se transformar em realidade na vida delas. Desembargador, a declaração tem 74 anos, né? Mas a luta pela igualdade ainda é uma necessidade e não é uma atividade fácil, né? O senhor bem sabe disso. Como seriam essas lutas se não houvesse essa declaração? É uma bela pergunta, né? Na verdade, o processo de conquista de direitos ele passa por duas etapas. A primeira etapa é o que a gente chama de positivação. É quando o direito ainda não previsto nos ordenamentos jurídicos ganha previsibilidade. Quando ele ganha previsibilidade, a luta pela efetivação deles muda de patamar, porque aí passa a ser uma luta com a qual o Estado naturalmente ele se compromete, não é? E aí se pode organizadamente, civilizadamente cobrar do Estado, não é, através de políticas que esses direitos sejam efetivamente realizados. Desembargador, quando a gente fala em direitos humanos, a gente lembra de uma luta longa e constante do judiciário, que é o combate à violência contra a mulher, né? A declaração também tem sido fundamental nessa luta? Tem, na verdade, a declaração ela é inspiradora da famosíssima Lei Maria da Penha, né? Porque a Lei Maria da Penha é uma lei fundamentalmente que proclama a igualdade, né? Que combate o preconceito, né? Que combate a violência. Isso tudo é assim fonte constante, perene, né, dos compromissos postos nesse documento que a gente considera como Declaração Universal dos Direitos do Homem. Ela está permeando várias leis, né? Ela não deixa de ser importantíssima, É então. como se fosse a alma dessas leis libertadoras, né? Portanto, a declaração é absolutamente importante, eu diria que decisiva, né? Ela é inspiradora, né? Inspiradora e inspira o surgimento de outras leis, não é? Que se comprometem com causas absolutamente decisivas para a humanidade, como a causa de combater a violência doméstica contra a mulher, que, aliás, é uma causa da ordem do dia, né? Porque trouxe à tona uma realidade que até então não se desconfiava da dimensão dela, né? Isso só foi possível por causa da Lei Maria da Penha. E a Lei Maria da Penha, por sua vez, bebeu essa coragem e essa inspiração exatamente na declaração. Desembargador, para a gente encerrar nossa entrevista, infelizmente ainda há pessoas que acham que direitos humanos não deveriam beneficiar pessoas em conflito com a lei. Gostaria que o senhor explicasse aí por que direitos humanos têm que ser para todos. Quem pensa que os direitos não podem ser atribuídos às pessoas que conflitam com a lei é porque não experimentaram na pele uma situação semelhante, né? Os direitos têm que ser de todos, inclusive daqueles que conflitam com a lei, por uma verdade. Dentre os direitos está o direito de ser processado.
ou, eventualmente, o dever do Estado de processar aqueles que afrontam a legalidade. Mas esse dever corresponde a direitos correspectivos das pessoas que estão sendo processadas. Há o devido processo legal. Dentro do devido processo legal, há, evidentemente, o direito de defesa das pessoas. E há o direito delas saberem, por exemplo, qual é a sanção, qual é o castigo que vão suportar. Daí, por exemplo, que quem rouba deve ser privado da liberdade, mas não pode ser linchado, por exemplo. Por quê? Porque há um catálogo prévio de sanções, né, que, eventualmente, devem ser aplicadas e não pode se aplicar uma sanção fora desse catálogo. Isso serve para mim, para você, para o Manuel, para o Pedro, para o João, para o Antônio. Na verdade, isso é uma grande conquista da humanidade, né? Essa visão, portanto, é uma visão absolutamente deturpada, né, que, ao invés de ajudar, desqualifica essa luta pelos direitos das pessoas, inclusive das pessoas em conflito com a lei.